temperamento para você? Você conhece? Você reconhece qual que é o tipo de temperamento? Ei, gente, tudo bem com vocês? Você sabe que tipo de temperamento que predomina na sua existência? Você sabe o que é temperamento? O que é personalidade? O que é caráter? Apesar de sempre elas estarem se correlacionando, são coisas completamente distintas. E é de suma importância que as pessoas tenham bem definido, bem discriminado os conceitos dessas três palavras. Porque é por meio desse conhecimento que nós temos a nossa autoanálise, o autoconhecimento. E é só por meio de nós nos conhecermos que há a otimização das nossas qualidades, que pode haver modificações positivas em relação aos nossos defeitos. Então, o temperamento, o caráter e a personalidade são coisas extremamente importantes para a desenvoltura do ser humano. E nesse vídeo nós vamos definir cada uma dessas três palavras e você vai descobrir qual que é o tipo de temperamento que predomina na sua vida. Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito rasa, muito superficial, que as pessoas não querem mudança. As pessoas não querem mudança. Por que elas não querem? Porque vai gerar desconforto, vai gerar labuta, vai gerar renúncias. E o mais agravante, as pessoas, elas não querem ter o conhecimento. A ignorância, obviamente, não traz nada de bom. Quando as pessoas dizem que a ignorância traz muitas consequências deletérias, eu concordo plenamente, mas tem coisas piores do que a ignorância. E uma delas é você achar que você sabe de tudo. E isso é uma característica da sociedade atual, principalmente dessa geração. As pessoas que fizeram a diferença na história da humanidade, os grandes mestres, os filósofos, são pessoas que, apesar de saberem muito sobre alguma temática ou saberem muito sobre diversas coisas, todas elas sabiam que perante o que elas não sabiam, o que elas sabiam era considerado muito pouco, tendo em vista daquilo que elas não tinham conhecimento, não tinham entendimento. Então a premissa para o desenvolvimento pessoal, para o crescimento, é você estar aberto ao aprendizado. Quando eu vejo uma pessoa falando que acha bobeira, que é uma coisa frívola você abordar sobre o autoconhecimento, eu posso fazer uma análise muito profunda em relação a quem a pessoa é, em relação à sua interpretação e até sobre a sua perspectiva de vida. Porque todas as pessoas que querem otimizar a sua vida, que querem ajudar a si mesmo e ao próximo, que não querem viver na mediocridade, são pessoas que estão sempre em busca do conhecimento. São pessoas que sempre estão em busca de aprendizado. Depois da Bíblia, o melhor livro que eu já li até hoje foi esse livro aqui, olha, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Esse livro é muito bom. Tem 2 volumes, volume 1 e volume 2, da escritora Ellen White. Eu indico que vocês leiam esse livro. É muito bom. E no volume 2, a escritora, ela diz que de todos os tipos de pessoas e temperamentos, há uma característica de uma pessoa que é a mais, que são as pessoas que o Espírito Santo tem mais dificuldade em lidar. De todos os tipos de pessoas. Você quer saber que tipo de pessoa é essa?
Vem comigo que eu vou te falar no final desse vídeo. O que é personalidade? Personalidade vem do grego persona, que se refere à máscara usada nas peças teatrais no passado, para identificar os diversos tipos de personagem. Então, personalidade é o rosto que nós mostramos ao próximo. A personalidade, então, tem a ver com a escolha. Eu escolho o que eu vou mostrar para as pessoas, de quem, talvez não de fato que eu sou, mas que eu escolho mostrar. Tem a ver com a personalidade, então é aquilo que eu mostro ao indivíduo, ao meu próximo. Agora, o caráter é o componente aprendido tanto da personalidade como do temperamento. O caráter é a essência. O caráter é o verdadeiro eu, é a essência secreta do coração. Não tem como a gente sublimar o caráter, não tem como a gente maquiar o caráter, diferentemente da personalidade, diferentemente do temperamento. Vamos definir temperamento? O que é temperamento? Temperamento é a combinação das características com as quais nós nascemos. Então, nós temos no temperamento a influência da carga hereditária somada com o aprendizado e as experiências vividas daquele indivíduo. Tem os traços psicológicos e morais de uma pessoa. Então, o temperamento, ele é a soma da influência genética, das influências biológicas, bem como também da experiência adquirida do viver daquele indivíduo. Existem 4 tipos de temperamentos: melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. Apesar de existirem esses 4 tipos de temperamentos, e apesar de o ser humano se assemelhar, de nós sermos semelhantes em alguns aspectos, nós nos identificamos com algumas pessoas, é importante salientar que todos nós somos singulares, cada pessoa é peculiar e diferente. E o que nos distingue? Distingue essa questão, esses 3 nuances, o seu caráter, a sua personalidade, o seu temperamento. Apesar de poder parecer com uma outra pessoa que você se identifique, você tem experiências vividas que só você conhece, que só você sabe, e que isso gerou consequências no seu temperamento. E assim também a sua carga hereditária não é igual à carga hereditária do seu familiar, até mesmo do seu irmão ou de algum ente da sua família. Vamos então agora falar os tipos de temperamento. Outra coisa que você tem que ter em mente é que não existe uma pessoa que tem apenas um tipo de temperamento, tá? A questão é qual que é o temperamento predominante na sua existência. Qual que é o temperamento que impera no seu viver? É isso que você tem que atentar para que você possa otimizar as suas qualidades e também possa trabalhar os seus defeitos. É claro, isso é para quem quer, isso é para quem quer sair da zona de conforto, isso é para quem quer crescimento, isso é para quem quer ver a vida por uma outra perspectiva. Se você faz parte dessas pessoas que querem ver a vida por outra perspectiva, se você é uma pessoa que tem problemas e que queiram resolver os problemas, assiste comigo que eu creio que pode te ajudar. Você pode sair do estado atual onde você está e ir em um outro por meio do conhecimento. Você tem que saber quem você é. Você tem que fazer uma autoanálise. A própria palavra diz, a própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então é por meio do conhecimento que tem libertação. Quando as pessoas elas ignoram o conhecimento, quando as pessoas não valorizam o entendimento, ela não valoriza
os livros, ela não valoriza a Bíblia, ela não valoriza as pessoas que educam, elas não valorizam os educadores, há uma penúria na vida da pessoa, bem como das pessoas que a rodeiam. E por isso que o Brasil está como está, porque as pessoas, elas não querem saber, elas não querem ter o conhecimento, elas querem o quê? Elas querem ver carnaval, as pessoas querem estar na sua zona de conforto, elas querem ver vídeos que não acrescentam nada nas suas vidas, e isso reflete automaticamente o seu viver por inteiro. Quais são os tipos de temperamento? Vamos falar então dos sanguíneos? Vamos então animar, porque os sanguíneos, gente, são pessoas muito animadas. Vamos falar das qualidades. São pessoas extremamente comunicativas, os sanguíneos. São pessoas que se destacam. Sabe aquelas pessoas que chegam nos ambientes e se destacam e que é o centro das atenções e elas animam e elas agitam? São as pessoas sanguíneas. São pessoas entusiastas, são as pessoas afáveis, são pessoas extremamente simpáticas. São pessoas que são boas companheiras. As pessoas sempre querem estar ao lado dos sanguíneos porque elas elevam o astral das pessoas. Como elas não têm muito tempo ruim, elas geralmente são pessoas com muito bom humor, muito energético, entusiastas. São pessoas extremamente compreensivas e elas acreditam muito nas outras pessoas. Elas têm muita fé na humanidade, elas acreditam muito. Agora, vejam os defeitos das pessoas sanguíneas. São pessoas extremamente volúveis, indisciplinadas. Elas não são pessoas disciplinadas, são pessoas extremamente impulsivas, inseguras, extremamente egocêntricas. Por que as pessoas sanguíneas são egocêntricas? Porque como elas querem ter o centro das atenções sempre para ela, voltadas para o seu eu, então isso revela egocentrismo, revela egoísmo. São pessoas muito barulhentas, são pessoas agitadas, exageradas e consequentemente são pessoas mentirosas, tá? Elas mentem muito porque como elas contam muitas histórias, elas sempre animam, elas sempre querem ter o centro das atenções, elas acrescentam muitas informações não verdadeiras e podem não parecer, mas as pessoas sanguíneas são extremamente medrosas. Quais são as profissões que essas pessoas se dão bem? Na dramaturgia, são excelentes atores, são vendedores e oradores, porque elas se comunicam muito bem. Então, as pessoas sanguíneas, elas têm que se atentar então para essas qualidades e defeitos. As pessoas coléricas, vamos falar dos coléricos, gente? As qualidades coléricas são pessoas extremamente energéticas, resolutas, independentes, otimistas, muito práticas, eficientes, são pessoas decididas, geralmente são bons líderes e são pessoas muito audaciosas. As pessoas coléricas são pessoas muito proativas, elas pegam as coisas e fazem, elas pegam e cumprem. Mas vejam os seus defeitos. São pessoas muito iracundas, são pessoas extremamente sarcásticas. Gente, as pessoas coléricas, elas são bem inteligentes, porque para fazer sarcasmo você tem que ser uma pessoa com um QI um pouco mais elevado. São pessoas extremamente impacientes, porque elas, como são pessoas proativas, como elas são líderes e como elas são pessoas resolutas, elas não têm muita paciência com pessoas que não são como elas, e elas querem resolver as coisas, elas são práticas, então elas não têm tempo pra gente que não tem a mesma vibe dela. Então elas têm que melhorar nesse aspecto, porque elas são pessoas impacientes. São pessoas muito prepotentes, são um pouco soberbas, são intolerantes, são pessoas vaidosas, autossuficientes, insensíveis e pessoas muito astuciosas, ok? As profissões que essas pessoas podem exercer e que vão ter um resultado satisfatório é o seguinte: geralmente as pessoas coléricas são grandes líderes, são os construtores e são os produtores. Veja, então são pessoas que fazem acontecer. Os produtores, os construtores, os líderes. E as pessoas melancólicas? Quais são as características das pessoas melancólicas? Vamos falar então das qualidades? Gente, os melancólicos são pessoas extremamente habilidosas, minuciosas, sensíveis,
extremamente perfeccionistas, porque elas querem que as coisas aconteçam. São pessoas muito estetas. O que são pessoas estetas? São pessoas que valorizam muito a beleza, a estética das coisas e das pessoas. São pessoas muito idealistas, elas têm um parâmetro muito alto, elas querem objetivos muito grandes e elas idealizam coisas grandes. São pessoas muito leais, elas são muito dedicadas também. Quais são os defeitos das pessoas melancólicas? São pessoas extremamente egoístas. Elas são pessimistas. De todos os 4 tipos de temperamento, as pessoas melancólicas são as mais pessimistas. Por que elas são pessimistas? Porque elas são pessoas críticas. Elas são pessoas muito analíticas. Elas como são perfeccionistas, elas são muito analíticas. Se você falar para uma pessoa melancólica para avaliar esse livro aqui, o que ela achou dessa capa, ela vai falar aqui da vírgula, vai falar por que essa letra ficou maior do que esta, ela vai analisar o símbolo. Ela é uma pessoa muito analítica, minuciosa. Então, quando a pessoa é muito crítica, minuciosa, ela observa muito, ela tende a ser um pouco perfeccionista e tende a ser pessimista. São pessoas muito teóricas, elas podem não parecer, mas elas têm muita preguiça também, de que elas ficam pensando muito, como são perfeccionistas, as coisas têm que ser muito perfeitas. Então elas ficam muitas vezes na teoria e às vezes não praticam. São confusas, elas são antissociais. Por que os melancólicos são antissociais? Porque elas são pessoas que elas têm uma percepção muito grande em relação às pessoas e às coisas. Elas percebem coisas, sentimentos, situações que talvez os outros 3 tipos de temperamento não percebam. Elas têm essa percepção muito grande. Então, elas sempre estão observando, sempre estão analisando as coisas. Então, isso para elas é muito pesado, porque elas pessoas melancólicas, elas são pessoas muito empáticas, mas elas não são pessoas simpáticas, são geralmente pessoas mais sérias. Então elas têm que ter esse momento de antissocial, elas vão se afastar das pessoas, porque para elas isso tudo é muito complexo, porque elas são pessoas sensíveis. São pessoas críticas, como eu já disse, elas são muito vingativas e elas são pessoas muito inflexíveis, elas são intransigentes nas suas ideias e opiniões. Para você convencer um melancólico, você tem que ter argumentos, você tem que ter fortes argumentos, e bem criteriosos, porque elas são pessoas muito inflexíveis. Para você convencer o melancólico, você vai ter uma certa dificuldade, porque são pessoas geralmente com opiniões muito fortes e que geralmente não são fáceis de ter alterações. E as profissões que essas pessoas se dão bem? São os artistas, os músicos, os inventores, os filósofos e os mestres. E os fleumáticos, gente? Os fleumáticos são pessoas extremamente calmas, tranquilas, são pessoas muito longânimas, são pessoas cumpridoras. O que elas falam, elas fazem. Elas são pessoas eficientes, elas são muito conservadoras, aquelas pessoas tradicionais, e elas são muito práticas, são líderes, são pessoas diplomatas. O que são pessoas diplomatas? São pessoas que querem ficar bem com todo mundo, elas apaziguam as situações e as pessoas, elas apaziguam os conflitos, e são pessoas muito bem-humoradas. Agora, quais são os defeitos das pessoas fleumáticas? São pessoas calculistas, temerosas, indecisas, elas são muito contemplativas, elas são pessoas muito desconfiadas. De todos os 4 tipos de temperamentos, os fleumáticos são os mais desconfiados, ao contrário dos sanguíneos, que são as pessoas que confiam muito nas outras pessoas. Os fleumáticos também são muito pretensiosos. Os fleumáticos também são muito introvertidos, são as pessoas mais tímidas que são os fleumáticos. E elas são muito desmotivadas. Sabe aquelas pessoas que sempre tem que ficar dando empurrão? São as pessoas fleumáticas. Os fleumáticos, eles não têm essa proatividade. Então alguém sempre tem que ir falando, vai, são os fleumáticos. Quais são as profissões que essas pessoas podem exercer com excelência, que elas, por essas características, vão se dar melhor? São os diplomatas, os administradores, os professores e os técnicos. E qual é o temperamento predominante
na sua vida? Você se identificou? E agora eu vou falar sobre aquela questão que eu lancei, que de todos os tipos de pessoas, existe uma, de acordo com Mente, Caráter e Personalidade, da escritora Ellen White, no volume 2. Lá ela descreve que há um tipo de pessoa que o Espírito Santo ele tem mais dificuldade de trabalhar. E adivinha qual característica é essa? São as pessoas orgulhosas. Ela fala que os orgulhosos, dentre todos os tipos de pessoas, de temperamento, de caráter, personalidade, são as pessoas orgulhosas que o Espírito Santo tem mais dificuldade. Por quê? Porque os orgulhosos, eles não aceitam que eles estão errados. Os orgulhosos, eles dificilmente reconhecem as suas qualidades, os seus defeitos. E quando reconhecem, devido ao orgulho, não há mudança, porque o orgulho é muito grande. E aí eles não querem renunciar que estão errados, não querem renunciar aos seus atos que são prejudiciais não só a ele, mas às outras pessoas que estão ao seu redor. Percebo então, gente, que você pode ser qualquer um desses tipos de temperamentos. Você pode ser sanguíneo, melancólico, colérico. Você pode ter predominante ali o fleumático. Independente disso, se você não for uma pessoa orgulhosa, você vai otimizar as suas qualidades e pode melhorar os seus defeitos. Mas se você for uma pessoa orgulhosa, soberba, se você for uma pessoa altiva, mesmo sem você saber, não há mudança, há estagnação. E é por isso que nós vivemos nessa penúria social, porque as pessoas andam muito orgulhosas, elas não aceitam mudanças, elas não aceitam reconhecer os seus erros, elas não aceitam ser chamada atenção, as pessoas não estão aceitando nem mesmo serem aconselhadas com carinho, com afeto. Então, se você talvez está vendo esse vídeo e está falando, mas eu sou uma pessoa humilde. Bom, só de você falar ou imaginar que você é uma pessoa humilde, eu posso te afirmar pelos estudos que eu faço que você não é. Porque as pessoas humildes de verdade, elas não reconhecem que elas são humildes, porque isso é uma coisa totalmente contraditória. As pessoas humildes, elas sempre estão em constante indagação de quem elas são, se de fato elas estão tendo humildade, onde elas estão errando, elas têm essa percepção. Ok? Se você não viu meu vídeo sobre os disfarces do orgulho, eu te recomendo, porque às vezes nós somos muito orgulhosos sem reconhecer. É muito fácil reconhecer orgulho no outro, é muito fácil ver dos defeitos dos outros tipos de temperamento, mas a gente se reconhecer, a gente fazer essa autoanálise é um exercício que requer humildade, e é para quem quer. Se a sua vida, se você acha que você está bem do jeito que você está, esse vídeo não é para você. Mas se você quer otimizar seu estilo de vida, se você quer otimizar quem você é, se você acredita na Bíblia, lá diz o seguinte: assim como o homem pensa, assim ele é. Está em Provérbios. Olha que importante o autoconhecimento, a autoanálise. Gente, a própria palavra de Deus diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, se eu tenho um pensamento equivocado de quem eu sou, o meu comportamento também será totalmente diverso. O meu comportamento perante a mim, perante as outras pessoas, perante as minhas relações interpessoal e intrapessoal. Então, veja a importância de conhecer, de saber quem você é, para que você possa ter mudanças positivas, que você também pode não se aplicar apenas a você, mas ajudar as outras pessoas que queiram ajuda. Esse então foi o vídeo sobre mente, sobre caráter, sobre personalidade, sobre o temperamento. E aí, você descobriu qual que é o temperamento prevalente na sua vida? Deixa aqui nos comentários, comente aí. Um forte abraço e até mais!